Beleza, gente. Então, olha só. Aqui eu vou passar rapidinho por alguns dos principais comandos do Redis, né? Usando aquelas estruturas lá que a gente viu. Então, aqui na minha máquina eu tenho um Redis instalado, tá? Ele está rodando na porta padrão. E aí vocês vão ver que quando a gente tem o Redis instalado, ele tem esse aplicativo Redis CLI, que ele permite a gente consultar, né? Acessar o console do Redis, tá? Então, eu vou entrar nele aqui. Vejam que eu não precisei passar a porta porque eu estou rodando ele já na porta padrão, que é a 6379, tá? Então, no meu caso aqui, eu estou usando o macOS e esse Redis que eu estou acessando aqui é simplesmente o Redis que está rodando local na minha máquina, tá? Eu ainda vou passar para vocês os comandos aqui para vocês. Vocês podem instalar local também, né? Mas, principalmente para quem tem Mac ou Linux, é bem tranquilo. Mas o ideal mesmo é rodar no container, porque, assim, vai ficar mais fácil. Caso vocês encontrem algum problema, fica mais fácil reproduzir o erro, se vocês precisarem de suporte e tudo mais. Mas para essa parte inicial aqui, não vai fazer diferença nenhuma, não, porque os comandos são bem tranquilos. Beleza? Então, pessoal, Redis CLI, conectei aqui no Redis, certo? Esse comandinho aqui, pessoal, flush all, pelo amor de Deus, não rodem em produção, porque o que ele vai fazer, ele vai limpar todo o cache, vai eliminar todo o cache, vai deixar o cache simplesmente vazio, e com esse comando aqui você pode derrubar o sistema, né? Caso as requisições que vinham para o Redis, né? Agora o cache vai estar vazio e isso aqui vai gerar uma sobrecarga bem grande para o banco de dados, tá? Eu vou limpar o meu aqui porque eu posso ter exemplos antigos, né? Faz um tempo aí que eu tô com o Redis rodando aqui e só para não atrapalhar os nossos exemplos aqui. Então eu vou limpar ele, limpei aqui o flush all. Tem esse outro comandinho aqui, pessoal, que é o dbsize. Vocês podem rodar ele para ver o tamanho do banco, né? No nosso caso está vazio, porque eu acabei de rodar o flush all, então ele está zeradão aqui para gente. E aqui a gente tem os primeiros comandos que são basicamente para manipular strings, né? Esses aqui são os mais comuns, né? Se você já trabalha com Redis aí, com certeza eu sei que tem vários aqui que já trabalharam. O get e o set são os mais comuns, e esses caras são para manipulação de strings, né? A sintaxe é bem simples, para quem ainda não usou. Você usa o set, e aqui você usa o key, e aqui você usa o value, o valor que você quer armazenar. Então, por exemplo, se a gente rodar esse cara aqui, nome, set nome Bruce Wayne, ele retornou aqui como ok, né? E agora, se a gente fizer, por exemplo, aqui um get nome, ele retornou para a gente o Bruce Wayne porque ele está guardado dentro dessa chave aqui, que é o nome, tá? Então, o set é um comando, é o mais básico, né? E bem tranquilo de usar. Passa simplesmente a chave, aqui o valor, que é a string, e está resolvido. O get, como a gente já viu, o set aqui nesse caso, né, como se fosse um insert de strings, e o get é como se fosse o select daquela string. Então, aqui, obviamente, você não precisa passar o valor, basta passar a chave, e quando você passa a chave, se a chave existir, ele vai retornar para você. Então, get nome, ele retornou o nome do Bruce que estava cadastrado em memória principal. Se você botar um nome que não existe, pessoal, é igual o Mongo. Nesse caso, igual os outros bancos de dados também, tá certo? Ele não dá erro. Se fosse num relacional, algumas, por exemplo, se fosse um nome de coluna, algo do tipo, ele daria erro dizendo que não existe aquela coluna. Aqui no Redis, né, e nos outros bancos NoSQL, eles não têm essa rigidez, então eles basicamente vão simplesmente retornar nulo porque não tem ninguém com essa chave. Mas ao mesmo tempo ele não dá erro, tá? Beleza. Então aqui tem um outro comandinho, pessoal, que é o de incremento. Ele vai incrementar o valor de um string que armazena o número inteiro, né? Então se a gente fizer aqui um set gravando a chave contador com o valor zero, se a gente rodar aqui o incremento uma vez, duas vezes, três vezes, depois se a gente ler o contador, ele está aqui com o número 3, tá? Detalhe, isso aqui é melhor você fazer no Redis do que fazer na aplicação, porque o Redis ele já vai, o banco de dados como um todo, né? Não só o Redis, ele vai tentar fazer isso aqui da forma mais performática possível. Eu estou comentando isso porque o Redis é muito comum para contar a quantidade de acessos, para limitar acessos também, então fica aí registrado esse operadorzinho que é o de incremento, certo? Então, esses aqui são as operações, tem vários outros, né? Eu não vou esgotar aqui porque não faz sentido, mas esses aqui são os principais para string. Os de lista, pessoal, a gente tem aqui os principais também, né? Esses operadores, eles suportam operações nos dois lados da lista, certo? Tanto no lado esquerdo, que é onde é o começo da lista, como do lado direito, que seria o final da lista. E os comandinhos são esses, né? Tem o lpush, o rpush,
né? Que é do lado esquerdo, do lado direito. O lado direito, nesse caso aqui do Redis, é o final, né? O pop, para você ver o primeiro elemento lá da lista, tá? Esses aqui são os comandos principais. Então vamos lá. Bem simples a ideia também. Você passa só um chave e um valor, mas como é um L-push, ao invés de criar como string, ele vai criar uma lista, certo? Então eu tenho aqui a lista tarefas e o elemento que eu botei aqui na primeira inserção é comprar leite e depois estudar Redis. Então no momento que eu fizer esse primeiro comando aqui, ele criou a lista tarefas e inseriu esse primeiro elemento aqui. Agora ele vai criar um segundo elemento porque a gente está passando o mesmo nome da lista, tá? Então, como a gente viu, a lista ela pode ter quantos elementos a gente precisar. É legal aqui que ele já retorna quantos elementos atualmente tem a lista, certo? Aqui a gente inseriu tudo do lado esquerdo, que seria no início da lista, mas a gente também pode inserir do lado direito, que seria no final. Isso aqui é importante se você precisa modelar é, pila, algo que chegou primeiro, sai por último, chegou por último, sai primeiro, esse tipo de modelagem você consegue fazer facilmente com o L-push e com o R-push aqui. Então, aqui tá, a gente vai inserir agora um no final da fila, por exemplo, ler um livro de Redis. Vou botar ela do lado direito aqui, ele inseriu, atualmente está com tamanho 3. Aqui a gente tem um pop, né? Ele vai remover e vai retornar o primeiro elemento da lista, tá? Ele vai remover, pessoal, considerando ali, ó. Opa! Ele vai remover considerando ali o início da lista, né? Então, se a gente fizer aqui, ó, o lpop tarefas, lpop tarefas, lpop tarefas e outro lpop, ele primeiro veio estudar Redis, depois comprar leite, depois ler um livro de Redis, que foi o que a gente inseriu por último, né? E depois de ter removido o último, porque o pop não só ele retorna, como ele remove também, certo? Então, depois que a lista está vazia, ele vai retornar nulo aqui para a gente, certo? Então, é basicamente essa a ideia aqui. Bem simples também. Seguindo adiante, pessoal, os comandos de conjuntos aqui, certo? Então, os conjuntos, qual é o lance dele? Não são ordenados e a gente tem a garantia de não duplicidade, certo? Então, não vai ter nada repetido aqui, mas a gente perde essa noção de ordem. Não interessa a ordem que foi inserida, a gente não tem a garantia de que vai ser retornado na mesma ordem que foi inserido. Pode ser que sim, pode ser que não, vai depender de como o Redis armazena isso internamente. Então, se você precisa modelar a ordem, conjunto de fato não é o certo, a gente tem que ir lá para as listas, certo? Beleza, pessoal. Então, olha só, esse aqui basicamente aqui é o nome do conjunto e aqui a gente pode adicionar mais de um elemento dentro desse conjunto. Então, eu tenho aqui um conjunto de frutas, estou adicionando 2 frutas aqui dentro e ele já retorna aqui para a gente o tamanho do conjunto atual. O members, esse aqui é o sadd, né? O s é de set, né? E o add, obviamente, de adicionar. O s-members, ele basicamente vai ver se algum elemento faz parte do conjunto. Isso aqui seria basicamente parecido com o operador in, né? Lá do SQL. Ah, eu tenho o código 10, ele é in alguma coisa, né? Que lá no SQL pode ser um atributo, pode ser uma subconsulta e tal. Então, aqui é a mesma ideia, certo? Então, ele vai ver se um elemento é membro do conjunto, né? Basta botar esse members e passar o elemento que você quer verificar se é membro, né, daquele conjunto ali ou não, tá certo? Então, basicamente ele vai, nesse caso aqui ele vai retornar todos os membros do conjunto, mas a gente também tem alguns parâmetros onde a gente pode passar além do nome do conjunto, o nome do elemento para ele retornar se existe o elemento ou não. Aqui o srem, ele vai remover um ou mais membros do conjunto, né? Então aqui, ó, nesse caso ele vai remover banana do conjunto de frutas, retornou comum. Quando retorna comum, significa que ele rodou a operação. E se a gente listar os membros, ao invés de banana e laranja, agora ele só vai ter laranja, certo? Então, é basicamente isso. Beleza, pessoal. Agora indo aqui para os hashes, né? São os comandos principais. Vejam que é tudo bem parecido, né? String era get e set. O dos conjuntos, né? Ele tem aqui o add, em vez de ser o set, né? Aqui não faz sentido ser o set porque não é um atributo só, são vários, né? São vários elementos. Mas olhando aqui pelo conjunto, né? À medida que você vai, pelo nome do comando, à medida que você vai se acostumando aqui com Redis, dá para entender claramente o que é cada comando desse. Então aqui para os hashes, né? A gente tem um hash set, basicamente para ele setar um hash. E aqui tem um detalhe muito interessante, ó. Vejam que aqui, além de especificar a chave,
eu também especifico o atributo, certo? Então, isso aqui é muito interessante, pessoal, porque ele não vai guardar tudo dentro de um bolo só, dentro de uma coisa só. Então, ele vai guardar aqui, por exemplo, a chave, que vai ser o elemento, né, pelo qual eu vou procurar se a informação existe ou não, mas dentro dessa chave eu posso ter vários chave-valor como esse, campo e valor. Então, é bem interessante. Por exemplo, aqui, ó. Nesse caso aqui, a gente tem aqui a Alice, né, o usuário 1001. Pessoal, para quem não trabalhou ainda muito com Redis, o mais comum é você ver esta notação de nome para as chaves, né? Separando aqui por ponto e vírgula. Eu já vi separando por asterisco, já vi também outros caracteres. O mais comum realmente é separar aqui pelos dois pontos, tá? Porque isso aqui torna muito fácil a visibilidade. Então, o usuário e o ID do usuário. Então, para o usuário 1001, a gente está inserindo aqui o atributo nome, cujo valor desse atributo nome é Alice. E para esse mesmo usuário, vejam que é a mesma chave, a gente está inserindo o segundo atributo, que é a idade, 30 anos. Então aqui no hash é super legal, porque para cada chave você pode inserir mais de um atributo também dentro dessa chave. Então a gente inseriu aqui para essa chave o nome Alice e para essa outra chave o nome a idade da Alice, né? Isso aqui foi usando o H7, que é o hash set, né? Que é de gravar dados dentro do hash. E assim como a gente tinha um get, a gente também tem o hget, que é basicamente para ler os dados de um hash. Então, aqui a gente precisa passar a chave e o atributo que a gente quer ler. Então, se a gente quiser ler aqui o nome do usuário 1001, que é a Alice, se a gente rodar isso aqui, a gente vai ver que a gente tem o nome Alice, retornou. E da mesma forma, a idade 30 também passou da mesma forma. O hgetAll, então ele vai pegar todos os campos, né, e valores do hash. Então, se a gente pegar isso aqui nos permite ler todos os atributos desse hash aqui, dessa chave. Então, caso a gente não saiba quais são os atributos, ou caso de fato a gente precise ler todos os atributos, você usa o get, só que usando aqui o all no final, e não passa nenhum nome de atributo depois da chave. E aí ele trouxe para a gente ó, o atributo 1, que é o nome Alice, e o atributo 2, que é a idade 30, né? Então ele trouxe aqui já bem direitinho para a gente. Outro atributo aqui também, pessoal, é outro tipo, né? Que é só para a gente explorar o básico aqui dessas operações, é o dos conjuntos ordenados, tá? Então, como a gente viu, os conjuntos ordenados, a mesma ideia dos conjuntos, mas seguindo aquela ideia de ordenação a partir de um ranking, né? Que você tem que especificar esse ranking na hora que você faz a inserção. Então, toda vida que vocês verem o Z vai ser comandos relacionados vão ser comandos relacionados aos conjuntos ordenados. Então, a gente tem o zadd, que é basicamente para adicionar um novo membro em um conjunto ordenado, né? A mesma ideia, só que aqui a gente precisa passar o ranking daquele elemento, certo? Então, aqui eu vou adicionar o elemento Alice com a pontuação de 100 nesse conjunto ordenado chamado ranking. Então, se a gente rodar isso aqui, ele retornou aqui como 1, significa que ele rodou certinho. Se a gente rodar aqui o ranking 200 para o Bob, ele vai também retornar 1. Ele inseriu tanto a Alice como o Bob, um com 100, outro com 200, certo? O Z-Range, vejam aqui, sempre começando com Z, ele retorna os membros de um conjunto ordenado dentro de um intervalo especificado. Então, aqui é o nome do nosso conjunto ordenado, aqui é onde começa, e o menos 1 é basicamente dizendo que eu quero que retorne tudo, eu não quero limitar a quantidade de elementos que vai ser relacionados ou não. E tem esse modificador aqui, que ele é opcional, por isso que está entre colchetes, que é o if scores. Ele pode ou retornar os elementos, ou também retornar junto com os elementos o score desses elementos, né? Então, vamos usar esse aqui que é mais completo, e aí a gente vê, ó, a Alice está com 100 e o Bob está com 200, certo? Então, à medida que a gente for inserindo mais elementos aqui dentro do conjunto, seguindo aqui a ordenação, né? Ele vai sempre manter os dados ordenados, né? Do menor para o maior, e isso aí facilita muito se a gente precisar de alguma forma exibir esses dados ali ordenados, e principalmente em tempo real, certo? Então, esse aqui seria o caso de uso dos conjuntos ordenados.
Outra informação aqui, pessoal, usei RAM basicamente para remover dados aqui do conjunto. Eu estou passando aqui pelos CRUDs, né, de cada um deles, porque aí com isso vocês podem também, se já conheceu, serve como revisão, e se ainda não conhece, fica como referência. Nesse caso aqui, a gente vai remover aqui a Alice do conjunto ordenado, voltou um, e aqui, se a gente mandar exibir, basicamente a Alice saiu fora e agora a gente só tem um Bob dentro do conjunto ordenado, né? Aquele outro elemento, o da Alice, a gente eliminou usando a funçãozinha ZRAM. Beleza, pessoal, olha só. Aqui a gente tem um outro exemplo que é basicamente para usar filas sendo implementadas como listas, né? Então, como não existe o tipo de dados fila no Redis, a gente pode usar a lista para implementar as filas. Então, no Redis, como eu coloquei aqui, as filas são implementadas usando listas, certo? Isso é muito comum também, porque fila é algo muito comum, pelo menos na minha vivência, né? Não sei se para de vocês foi um pouco diferente, mas é muito comum a implementação de filas para ter ordenamento de processamento, para várias funções aqui dentro dos sistemas. Então eu vejo que é um caso de uso bem comum. Então, como não existe fila, a gente vai fazer a implementação usando as listas, né? E as filas são coleções ordenadas, de novo, né? A gente está querendo aqui modelar a ordem dos elementos, onde a gente pode adicionar, onde normalmente a gente adiciona numa extremidade e remove da outra extremidade, né? Exatamente para poder garantir essa noção de ordenação. Tem aquelas vantagens lá que a gente já viu, a gente consegue facilmente, né, implementar aqui o primeiro que entra, primeiro que sai, o último que entra, primeiro, último que entra, primeiro a sair, ou variações disso, né? Porque a gente consegue manipular as duas pontas da lista, tanto a cauda como o começo da lista, né? A cabeça da lista. E são operações rápidas, né? Porque ele sempre vai trabalhando ali nas pontas da lista. Então, para inserir ou remover, você vai inserir ou remover da ponta da lista, seja a cabeça ou a cauda ali da lista, né? Então, tem aquele probleminha de pesquisa. Se ficar muito grande e tiver muita pesquisa frequente, ele vai ter que varrer todo mundo. Pode gerar um probleminha de desempenho, certo? Então, é bem fácil, né, pessoal? Aqui, basicamente, você vai criar aqui uma lista, estou chamando essa lista do nome fila, e você vai começar a adicionar elementos aqui nessa lista, e depois você vai removendo os elementos dessa lista. Aqui ele removeu do lado esquerdo, que no Redis é o começo da lista, e aqui, se a gente rodar, ele vai remover do lado direito, que no Redis é o final da lista, certo? Outros comandinhos aqui, que isso aqui que eu estou falando é meio que o guia de sobrevivência, né? É o essencial, é o mínimo para começar a trabalhar com Redis. O del, ele basicamente vai eliminar uma chave, né? Você pode passar mais de uma chave aqui, se você quiser eliminar várias ao mesmo tempo. Então, o nome, eu não sei se ele ainda está aqui, se a gente já deletou ele. Pronto. Ele está aqui com o Bruce Wayne ainda, né? Se a gente deletar o nome, ele respondeu comum, então ele deletou ok. Se a gente buscar pelo nome, agora ele retornou nulo, porque o nome não existe mais. E aqui o exists, que basicamente ele vai verificar se uma chave existe ou não. Então, se a gente rodar o exists no nome, ele retornou zero, porque esse cara aqui não existe mais. E o flush all, como eu tinha falado, muito cuidado com esse comando, ele basicamente vai remover tudo ali do Redis relacionado a as chaves, né? Ele vai dar o limpa lá, fazer a limpeza geral no Redis, vai deixar ele zerado, e cuidado que isso pode ter um impacto muito ruim no desempenho do sistema. Basicamente, você está zerando ali o cache, que demora um tempo até ele ficar realmente funcional e operacional, porque precisa as informações serem acessadas, reacessadas, e um cache onde as informações não são reacessadas com frequência é um cache totalmente inútil, né? Então, em muitos casos, ele nem vale a pena existir, certo? Então, cuidado com esse comando aqui.